E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, estou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, na aula de hoje, nós estamos dando continuidade ao estudo que já foi iniciado sobre as progressões. No caso, neste momento, nós estamos já na parte final desse estudo. Nós já vamos fazer uso da resolução, apresentar para vocês exercícios comentados, para que você perceba algumas estratégias e quem sabe nos exercícios que você encontre por aí, você possa fazer uso dessas estratégias para conseguir resolver as questões que envolvem as progressões geométricas. Caso você tenha perdido alguma aula, ou ainda está com dúvida, ou sente a necessidade de ver mais exemplos, dá o pause nessa aula, vai lá no nosso canal do YouTube, Plataforma Gonçalves Dias, e lá você vai ter acesso a todo o conteúdo, no caso, vou puxar aqui a sardinha para o meu lado, de matemática da primeira série do ensino médio, mas, obviamente, você vai ter acesso a todo o conteúdo de todas as disciplinas do ensino médio, tá bom? Lembra que nós estamos aqui dando continuidade ao projeto Fique em Casa Aprendendo e o nosso objetivo aqui dessas aulas é justamente te ajudar nesse período que ainda a gente ainda está aí sofrendo as consequências da pandemia e alguns momentos a gente ainda precisa ficar em casa. Caso você tenha necessidade de sair, tome todo o cuidado, as medidas necessárias de cuidado, tá? Para que muito em breve a gente consiga superar mais essa dificuldade aí para todos nós, tá bom? Então, dito isso, como eu disse para você, nós estamos já com exercícios comentados. E, perceba, nós já estamos na parte 8, significa dizer que já tem bastante informação para você. Justamente porque, como aqui já está praticamente na parte final, você vai ter muito exemplo aí, desde o comecinho, da noção de PG, uso do termo geral, a própria definição, identificação de razão, classificação de PG, interpolação geométrica, soma finita de termos, soma infinita de termos, veja, é muita coisa, é muita informação aí associada a PG que já está à tua disposição. Como eu bem te disse, vai lá no nosso canal do YouTube, Plataforma Gonçalves Dias, e lá está tudo à tua disposição. E tu podes assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Vamos começar aqui com o exercício. Nós já temos aqui a primeira questão, o enunciado diz o seguinte: um carro cujo preço à vista é de R$ 24.000 pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria de R$ 4.000 e que a quarta parcela seria de R$ 1.000. Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro? E aqui nós temos as opções. Na letra A, R$ 7.500. Na letra B, R$ 8.500. Na letra C, R$ 8.550. Na letra D, R$ 7.550. E, por fim, a letra E, R$ 5.800. Veja, pela forma como a questão já foi apresentada para a gente, já foi informado que eu tenho termos em PG. E eu já sei a quantidade de termos e também já sei alguns termos dessa PG. Veja que eu tenho 5 termos. Veja que o segundo termo é R$ 4.000 e também o quarto termo é R$ 1.000. Gente, por que eu estou fazendo essa análise aqui do enunciado? Para que você perceba que, muito embora não tenha sido claramente explicitado aí, eu vou trabalhar termo geral, eu vou trabalhar soma de termos e ainda lá ao final eu vou fazer uma subtração. Por quê? Porque eu preciso saber justamente a somatória das 5 parcelas e, com base nessa informação, eu vou fazer uma subtração com o valor à vista. Tá? Então, o meu objetivo é identificar os termos para que eu calcule a soma para essa PG finita e, depois de calcular a soma, eu vou fazer uma subtração para descobrir
qual é o valor da entrada, tá? Então, entendido esse raciocínio, a gente já parte para a resolução. Olha só, como eu disse para você, segundo termo é R$ 4.000, quarto termo R$ 1.000. O nosso objetivo aqui é calcular a razão. Vamos a ela. Para calcular a razão, eu vou fazer uso do termo geral, ajustando esse termo geral com base nesses dois termos que foram informados, no caso, o A4 e o A2. Então, olha como ficou. A4 é igual a A2 vezes Q elevado a 4 menos 2, tá? Vamos fazer a substituição, olha como ficou. Quem é o A4? 1.000. Quem é o A2? 4.000. Isso vezes Q ao quadrado. Perceba, né, que a gente já pode eliminar a quantidade de zeros, né? Ó, na hora que eu monto a minha divisão, o Q ao quadrado é igual a 1.000 dividido por 4.000, eu já posso, né, eliminar os zeros de mesma quantidade e eu tenho Q ao quadrado igual a 1/4. Obviamente, né, você está percebendo que a gente vai fazer uso do cálculo da raiz quadrada. Esse Q vai ser a raiz quadrada de 1/4, portanto, meio. Renata, eu aprendi que quando eu estou extraindo uma raiz, né, principalmente em relação à raiz quadrada, ela assume, né, duas informações, uma positiva e uma negativa. Por que que nesse caso aqui você não colocou o negativo, só botou Q igual a meio? Volto a te dizer, a situação aqui que nós estamos trabalhando é uma situação do mundo real. Se porventura eu usasse a razão negativa, lembra que essa informação ela está elevada a um expoente? Se eu tenho um número negativo elevado a um expoente ímpar, ele permanece negativo. E o exercício aqui é justamente, ele está associando os valores, os pagamentos. Então, como é que eu vou fazer pagamento de um valor negativo? Não faz sentido, né? Então, por esse motivo é que eu não estou trabalhando com o Q igual a menos meio. Já ficou Q igual a meio. Belezinha? Vamos continuar. Já identifiquei a razão. Lembra que eu falei para você da soma de termos da PG? Para eu calcular a soma de termos, lá na fórmula da soma, eu preciso do primeiro termo da PG. Então, eu vou atrás dele. Vou calcular justamente esse primeiro termo para poder substituir na soma dos termos. No caso, na soma de 5 termos dessa PG. Olha só. Eu já sei quem é A2, né? Ora, A2 é A1 vezes Q. Eu já sei quem é o Q, tenho A2 e agora eu estou em busca do A1. Fazendo a substituição, eu tenho 4.000 igual a 1 vezes meio. Perceba que aqui eu já posso, né, fazer a multiplicação em x, ou produto dos meios igual a produto dos extremos. E quando eu faço isso, né, o meu A1 vai ser igual ao 4.000 vezes 2, portanto, o A1 é R$ 8.000. Pronto. Já sei o primeiro termo, já sei a razão, já posso, né, fazer o uso da soma de 5 termos da PG. Vamos a ela. Calculando a soma, lembra, estou fazendo o ajuste, tá? Já levando em conta a quantidade de termos. Soma dos 5 termos vai ser A1 vezes 1 menos Q elevado a N dividido por 1 menos Q, tá? Fazendo a substituição, eu tenho S5 igual a 8.000 vezes 1 menos meio elevado à quinta potência, dividido por 1 menos meio. Gente, olha o que a gente vai fazer aqui. Inicialmente, eu vou desenvolver essa potência, eu vou dar o resultado dessa potência. E também, né, simultaneamente, eu estou fazendo essa subtração aqui no denominador, tá? Então, vai ficar 8.000 vezes 1 menos 1/32 e lá no denominador, 1 menos meio, o próprio meio. Agora, eu preciso dar o resultado aqui, ó, no numerador dessa fração. Esse resultado é 31/32. Renata, lá no denominador tinha meio. Por que que agora tu está multiplicando por 2? Vou te relembrar. Aqui eu tenho uma divisão de frações. Eu repito a primeira, que já deu o resultado, e multiplico pelo inverso da segunda. Ora, o inverso do meio é 2. E agora, né, eu já posso fazer, né, as continhas de maneira a diminuir esses valores que eu estou trabalhando. Renata, e se eu não entender esse teu procedimento? Você faz a tua multiplicação normal. Qual é a tua multiplicação normal? Tu vai fazer 8.000
vezes 31 vezes 2, vai obter um resultado e esse resultado tu divide pelo 32. É o procedimento normal que a gente já aprendeu aí ao longo dos estudos de matemática na tua vida escolar. Por outro lado, a professora Renata, né, gosta de trabalhar com valores menores. O que a professora Renata fez? Reduziu bem aqui, ó, por 2, 1, por 2, 16. Aí, eu dividi o 8.000 pelo 16, que ficou no lugar do 32, e deu 500. O meu resultado, eu estou multiplicando por 31. E essa resposta, né, a soma dos 5 termos, é justamente R$ 15.500. Acabou? Já posso ir lá no gabarito? Não tem essa opção. Acabou não. Lembra que eu te disse que eu precisava da soma dos 5 termos para que eu pudesse fazer uma subtração? Afinal de contas, né, a estratégia daquele consumidor foi pagar a entrada e parcelar o restante em 5 vezes, sendo que essas 5 vezes, cada valor desses, eles estavam em PG. Não foi assim? Então, está faltando eu fazer a identificação do valor da entrada. Como é que eu identifico? Ora, para identificar, eu vou fazer uma subtração, como eu disse para você lá no início. E a entrada vai ser obtida, né, pelo valor lá à vista, o valor inicial, né, do automóvel, tirando esse valor que acabamos de achar, de R$ 15.500. O valor à vista é 24.000. E 24.000 menos 15.500 tem como resposta 8.500. Lá nas opções, sim, tem essa informação de R$ 8.500. E ela está justamente lá na letra C. Encontramos o nosso gabarito, finalizamos essa questão. Tá bom? Então, veja, nesse primeiro exemplo, a gente já trabalhou muita coisa, né? Ele falou que era PG, ele disse alguns termos da PG, ele associou soma de termos da PG, mas, na verdade, o que queria era, né, a questão do valor da entrada, que eu precisava dessas informações da PG para poder encontrar o valor da entrada. Não é isso? Então, gente, é para vocês começarem a perceber como esses exercícios se apresentam para você, tá bom? Vamos para a próxima? Olha só. Segunda questão diz o seguinte. Numa PG, tem-se o terceiro termo igual a 40, o sexto termo igual a menos 320. A soma dos 8 primeiros termos é, na letra A, menos 1.700, na letra B, menos 850, na letra C, 850, D, 750 e, por fim, é 1.700. Então, veja, temos 2 termos, né, de uma PG, e ele pediu a soma dos 8 primeiros termos. O que eu começo procurando? Eu já começo, né, fazendo a identificação da razão a partir desses termos que foram informados. Né? Você já aprendeu que eu posso associar 2 termos em uma PG, né? No caso, estou associando o sexto termo e o terceiro termo da seguinte forma. A6 é igual a 3 vezes Q elevado a 6 menos 3. Vou fazer as substituições. Lembra que o meu objetivo é descobrir justamente quem é essa razão. Ficou menos 320 igual a 40 vezes Q elevado à terceira potência. Aqui, né, o 40 está multiplicando, mudou de membro com a operação inversa, portanto, dividindo, e nós temos Q elevado à terceira igual a menos 320 dividido por 40. O resultado dessa divisão dá menos 8. E eu tenho Q elevado à terceira igual a menos 8. Ora, tirando a raiz cúbica do menos 8, nós temos como resposta, né, a razão igual a menos 2. Lembra que ele pediu foi a soma de termos? Para eu calcular a soma dos termos de uma PG, eu preciso agora do primeiro termo, não é isso? Lá na fórmula, eu preciso do primeiro termo para fazer a substituição. Eu já tenho a razão, eu já tenho alguns termos, então vamos em busca agora do primeiro termo. Para eu identificar esse primeiro termo, o que eu faço? Eu vou associar o terceiro termo com o primeiro, né? O terceiro termo nós já sabemos quanto é que é, né? Aqui escrevendo o termo geral é A3 é igual a 1 vezes Q elevado a 3 menos 1, que no caso dá Q ao quadrado. Substituindo, eu tenho 40 igual a 1 vezes menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4. Esse A1 vai ser o 40 dividido por 4, portanto, eu tenho A1 igual a 10. Pronto. Agora sim, eu já posso fazer a soma dos 8 termos dessa PG, tá?
Vamos calcular essa soma, ficou. S8 é igual a 1 vezes 1 menos Q elevado à oitava dividido por 1 menos Q. Fazendo as substituições, eu tenho S8 igual a 10 vezes 1 menos 2 elevado à oitava dividido por 1 menos 2. Perceba que aqui tem um joguinho de sinais, tá? Menos 2 elevado à oitava dá 256, positivo, só que tem esse menos aqui na frente e no denominador também tem um joguinho de sinais, tá? 1 menos 2 ficou 1 mais 2, portanto 3. Nesse caso agora, né, nós vamos resolver aqui no numerador, que deu menos 255. O resultado dessa divisão deu menos 85 e menos 85 vezes 10 tem como resposta o menos 850. E isso lá no nosso gabarito está na letra B, tá? Então, finalizamos mais uma questão e vamos passar agora para a nossa última questão. A nossa última questão é da FUVEST, tá? E diz o seguinte: numa progressão geométrica de 4 termos positivos, a soma dos 2 primeiros vale 1 e a soma dos 2 últimos vale 9. O objetivo é identificar a razão da progressão. E temos opções 3, 5, 7, 9 ou 11. Aparentemente está simples, né? Vamos ver se é isso mesmo? Ele falou para nós, né, que eu tenho 4 termos, então eu vou escrever esses 4 termos de uma PG na forma genérica. Então eu tenho A1, A2, A3 e A4. Foi falado também, né, que a soma dos 2 primeiros vale 1. Foi falado que a soma dos 2 últimos vale 9. Perceba que eu estou aqui, ó, já com um pequeno sistema. Mas da forma como ele está posto aqui, isso não me ajuda em nada. Por quê? Porque eu ainda tenho aí 4 variáveis, 4 possíveis variáveis. Eu preciso reescrever. Como que eu vou reescrever? Eu vou reescrever todas as informações com base no primeiro termo. Justamente porque eu tenho segundo, terceiro e quarto. E todos eles podem ser escritos em função do primeiro, tá? Termo geral. Então, ó, lá na primeira expressão, eu tenho A1 mais, quem é A2? A1 vezes Q, tá? E tudo isso é igual à unidade. Mantive. Vou fazer a mesma coisa aqui para essa segunda expressão. Escrevendo A3 em função de A1, ficou A1 vezes Q ao quadrado. Escrevendo A4 em função de A1, ficou A1 vezes Q à terceira. E mantive, tá, a igualdade, o igual a 9. Por que disso? Para que você perceba que a gente pode colocar termos em evidência. E o procedimento após colocar esses termos em evidência é justamente eliminá-los, porque eles vão estar iguais tanto em uma expressão quanto na outra, tá? Como é que eu coloco termos em evidência? Bom, já acompanha aqui comigo na primeira expressão que quem está se repetindo é o primeiro termo, o A1. Então, ele já vai ser posto em evidência. Na segunda expressão, quem se repete é o A1 que é ao quadrado. Então, ele vai ser posto em evidência na segunda expressão. Olha como ficou. A1 que multiplica 1 mais Q é igual a unidade. A segunda expressão, A1Q ao quadrado que multiplica 1 mais Q igual a 9. Perceba que o termo comum, né, para ambas as expressões é justamente o 1 mais Q. Renata, e como é que eu vou fazer para eliminar esses termos? Eu vou dividir uma expressão pela outra. No caso, eu vou dividir a segunda expressão pela primeira. Olha como ficou. A1Q ao quadrado que multiplica 1 mais Q, dividido por A1 que multiplica 1 mais Q, igual a 9 por 1. Aqui, ó, você já percebe que está sendo eliminado tanto o A1 quanto o termo 1 mais Q. Sobrou quem? Sobrou Q ao quadrado igual a 9. Obviamente, né, eu estou calculando a raiz quadrada desse 9. Portanto, eu tenho que o Q pode ser mais 3 ou menos 3. E bem aqui, eu chamo tua atenção lá no enunciado. Por que disso, Renata? Não estou entendendo por que tu está voltando para o enunciado. Lá no enunciado, foi muito claro que ela possuía 4 termos, o quê? Positivos. Ora, se o objetivo era descobrir a razão, e eu tenho 2 possibilidades, ou mais 3 ou menos 3, mas, fazendo a leitura do enunciado, eu percebo que as informações, os termos, todos eles são positivos, eu não vou poder usar a razão igual a menos 3, justamente porque um número negativo elevado a um expoente ímpar tem como resposta um número, outro número negativo. E neste caso, ó,
foi informado que não tem termo negativo. Os termos são positivos. Logo, né, eu elimino essa possibilidade do Q igual a -3 e eu já encontro o meu gabarito, que está, portanto, na letra A. Tá bom, gente? Então, assim a gente finaliza. Espero que vocês tenham compreendido. Beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!